Carne vermelha, um assunto que, nossa, sempre divide opiniões. De um lado, a gente ouve que é sinônimo de força, de vitalidade. Do outro, que é uma grande vilã, que causa doença, inflamação. E com tanta manchete conflicante por aí, fica aquela dúvida no ar. No que acreditar, afinal? Então, vamos direto ao ponto. A carne vermelha é realmente essa vilã toda para a nossa saúde ou ela pode ser uma aliada? É exatamente essa pergunta que a gente vai investigar hoje, olhando para o que a ciência tem a dizer. Para fazer isso, a gente vai desvendar 4 pontos, 4 mitos e verdades bem importantes sobre a carne vermelha. E olha, vale a pena ficar até o final, viu? Porque o quarto mito é o mais polêmico e pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Ok, vamos começar pelo clássico dos clássicos. O primeiro grande mito, a ideia de que comer carne vermelha é praticamente assinar um atestado de problema de coração. Essa ideia ficou martelando na cabeça das pessoas por décadas, né? Muito por causa da conversa sobre gordura saturada e colesterol. Mas, a ciência mais recente começou a mostrar que essa história é bem mais complexa do que parece. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa separar as coisas. Uma coisa é carne processada, outra, completamente diferente, é a carne in natura. Salsicha, bacon, presunto. Esse sim, os estudos mostram uma ligação bem consistente com o risco cardíaco aumentado. Agora, um bife, um assado, quando a carne é consumida com moderação, dentro de uma dieta equilibrada, esse mesmo risco elevado simplesmente não aparece da mesma forma. Ou seja, a qualidade e principalmente o contexto da alimentação mudam tudo. Vamos para o segundo ponto, que envolve uma palavra que está na moda: inflamação. Parece que tudo hoje em dia inflama, e a carne vermelha quase sempre leva a culpa. Mas será que é tão simples assim? Essa é a acusação que a gente vê por aí. Mas a verdade é que essa relação da carne com a inflamação é uma via de mão dupla. Depende muito do equilíbrio. Olha só que interessante. De um lado, sim, o consumo exagerado, ou aquele churrasco que passa do ponto, sabe? Queimar a carne na grelha, isso pode gerar compostos que são, sim, inflamatórios. Mas, por outro lado, a carne vermelha é uma baita fonte de nutrientes que ajudam a combater a inflamação. Zinco, ferro M, vitamina B12. O segredo, de novo, não está em um único alimento, mas no equilíbrio da dieta como um todo. Agora a gente chega num ponto bem sério, talvez a maior preocupação de todas, a tal da ligação entre carne vermelha e o risco de câncer. Essa classificação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, caiu como uma bomba, né? É uma afirmação muito forte e que, com certeza, precisa de contexto para ser entendida direito, sem pânico. E o principal contexto é este aqui, a quantidade. O risco que a OMS aponta começa a se tornar relevante quando o consumo é excessivo. E o que é excessivo para eles? Mais de 500 gramas por semana. Ou seja, a palavra-chave aqui é moderação. Resumindo, o risco maior não está na carne em si, mas em 3 fatores: no processamento industrial, no consumo exagerado e na forma de cozinhar, especialmente quando a gente queima a carne. Se a gente prefere cortes de qualidade, não processados, come uma quantidade moderada e cozinha de um jeito mais suave, esse risco diminui drasticamente. E agora o quarto e último mito, que talvez seja o mais polêmico de todos. Aquela ideia de que precisamos de carne vermelha para ter saúde e força, de que ela é um item obrigatório no prato. Talvez a melhor forma de pensar na carne vermelha não seja como essencial, mas sim como um atalho nutricional. Ela é uma fonte absurdamente densa e eficiente de nutrientes muito importantes. Pensa bem, a carne vermelha entrega um pacote incrível de ferro de altíssima absorção, zinco, vitamina B12, proteína de alta qualidade, tudo num lugar só. Mas isso não quer dizer que seja o único caminho. É totalmente possível conseguir todos esses nutrientes de outras fontes. Peixes, ovos, leguminosas e, se for preciso, suplementos podem fazer esse papel numa dieta bem planejada. A carne é uma ótima opção, mas não uma obrigação. Ufa! Depois de passar por esses 4 pontos, fica bem claro que a verdade sobre a carne vermelha não é 8 ou 80. Ela não é nem uma vilã terrível, nem uma super-heroína da saúde. A chave para tudo isso é o consumo inteligente. Então, para a gente fechar com um guia prático, como seria isso? Primeiro, sempre que possível, escolher carnes de boa qualidade e não processadas. Segundo, comer com moderação, talvez umas 2, 3 vezes na semana. Terceiro, e muito importante, sempre acompanhar com muitos vegetais, muitas fibras. E por último, evitar tostar ou queimar a carne,
dando preferência para métodos de cozimento mais gentis. No final das contas, ter informação é o que nos dá o poder de fazer escolhas mais conscientes. Depois de tudo que a gente viu aqui, a grande questão que fica para reflexão é como a carne vermelha se encaixa, ou talvez não se encaixe, na nossa busca individual por uma alimentação mais saudável. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.